A nova lei era muita coisa para ser mudada, né? Era um mundo novo, perdida. A palavra, como eu me sentia totalmente por onde começar. Eu encontrei muita dificuldade na própria implantação. Eu me formei em Direito tem 2 anos, eu nunca tive esse contato direto com licitação. Tive muita dificuldade para trabalhar, porque cada situação que aparecia para mim era uma situação nova, eu não tinha segurança suficiente. Reconhecimento é o que ele mais busca. Não só daquele parabéns, você é ótima, você sabe conduzir. É também uma resposta financeira, sabe? E eu vi que os resultados não eram satisfatórios, financeiramente. Eu não tenho, assim, na minha família, escritório de advocacia, então eu comecei do zero. Eu advogava na área trabalhista e consumidor. Eu não me sentia segura no início. Eu domino licitações e contratos na prática. Me considero uma especialista, sim. Eu já me sinto bem mais especialista. Aquela falta de confiança ficou para trás. Hoje eu posso me dizer, né, posso me titular procuradora, especialista em licitações. Não só especialista pelo título, mas especialista no trabalho também, né? Porque traz a segurança do que você está fazendo, traz o reconhecimento de quem está sendo retorno. É muito gratificante, né? A gente já está fechando alguns contratos. E eu já estou aí com, graças a Deus, 3 contratos, né? Já fechados, firmados, e uma renda fixa, né? Que agora faz toda a diferença. Hoje eu percebo, falei, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Olá pessoal, sou o professor Matheus Carvalho e essa é a nossa segunda aula da nova era das licitações e contratações públicas. Evento no qual eu estou lhe ensinando tudo o que você precisa saber para se tornar referência nas contratações públicas e procedimentos licitatórios. E se tornar referência significa dominar a prática, atuar com segurança, evitar responsabilidades e faturar alto, aproveitando as oportunidades da nova lei de licitações. E não importa se você tem muito tempo de experiência, se você está começando agora, se você foi exonerado e precisa se reposicionar no mercado, ou se você foi nomeado e caiu de paraquedas na licitação. Lembro a vocês que na aula passada nós já trabalhamos alguns temas. Hoje eu vou explicar para vocês como aproveitar para conseguir se posicionar como referência sem depender de apoio político. Vamos imergir na análise das atas de registro de preço. Como é que funciona o procedimento licitatório para ata, adesão, gestão de ata, né, reequilíbrio, reajuste, prorrogação das atas de registro de preço, dentre outros detalhes. E eu vou te mostrar que aquilo que é complexo pode ficar fácil e simples se tivermos método. E aí eu vou trazer para vocês que método é esse que você precisa ter para dominar a prática das licitações. Falar sobre os pilares desse método para que você aprenda a aplicar esse método efetivamente. Só de antemão, a gente costuma dizer que o nosso método se sustenta em 2 pilares. O primeiro é entender os detalhes da aplicação prática, desde participando de debates periódicos, até aplicando técnica de solução de problemas práticos e implementando oficinas para elaboração de artefatos. E como segundo método, você também tem que se posicionar como especialista. Não basta você saber, você precisa mostrar. As pessoas precisam enxergar que você é um especialista e que conhece aquele conteúdo. Vamos falar sobre isso. Agora, antes de mais nada, vou lembrar para vocês que na aula passada nós falamos sobre as oportunidades que estão vigentes no ano de 2026. É um ano muito especial, né? Porque é um ano em que muitos vão ser penalizados, em que muitos erros vão ser detectados e por isso vai ser um ano em que aqueles que são referência e aqueles que são especialistas na área serão demandados. Na verdade, já estão sendo, né? Porque em 2026 a Lei 14.133 não é para amadores. Esse é o ano em que a gente vai diferenciar os amadores dos especialistas, dos profissionais qualificados, e é um ano de divisão mesmo dessas pessoas, tá? Se você não se tornar referência, você pode se pagar caro atuando com licitação. Agora, se você se tornar referência, você pode aproveitar muito essa oportunidade. E falamos sobre gerenciamento de risco, planejamento, aspectos super importantes na nova lei. Se você não assistiu a aula 1 ainda, volta lá, tá? Não dá para pular etapas nessa preparação. Se já assistiu a aula 1, volta aqui que a gente vai começar a conversar
na segunda aula sobre os nossos temas. A gente ainda tem a aula 3, a gente ainda tem a aula 4, né? Sexta e domingo. Mas eu quero começar também queria agradecer todo mundo que participou da comunidade. Tá linda, né? Dúvidas, temas, bate-papo. Agradecer a todos vocês que estão por lá, porque esse é o nosso momento de interação e isso é fantástico. Mas como eu ia dizendo para vocês, vamos para o nosso conteúdo. Como é que eu vou aprender conteúdo prático com segurança se eu não tenho essa prática efetiva? Método, né? Eu tenho falado para vocês que a maioria dos cursos focam muito em teoria, em análise teórica, e a interpretação da lei muitas vezes é subjetiva e a atuação prática é muito diferente do texto da lei propriamente dito. Então, o primeiro ponto importante, o primeiro grande pilar que eu falei para vocês aqui é entender os detalhes da aplicação prática. Entender a prática, pessoal, significa aproveitar o entendimento e o conhecimento prático para que você consiga efetivamente responder problemas do dia a dia e se apresentar como especialista. Então, você aprende as regras do artigo 62, requisitos de habilitação. Mas e aí? Como é que eu vou verificar os documentos de qualificação técnico-operacional, de qualificação técnico-profissional, 50% dos itens de maior relevância? Aonde é que eu vou? Esse tipo de detalhe prático você vai precisar entender. Então, a teoria por si só não resolve. Então, esse conhecimento prático é fundamental. Olha, só para vocês entenderem, eu recebi algumas dúvidas práticas no início do ano. Queria compartilhar com vocês para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Me perguntaram no outro dia, é possível dispensar parecer jurídico nos casos de cooperação técnica com base no artigo 53, parágrafo 5º, se não temos nenhuma regulamentação nesse sentido? Posso contratar seguro de veículo por meio de credenciamento? Ao aderir a uma ata, precisa fazer ETP, TR? Na segregação de funções, quem elabora a pesquisa de preço, demandante ou a comissão? Aditivo de contrato de fornecimento, renova o quantitativo ou só prorroga o prazo? Então, a gente tem dúvidas práticas efetivas, né? Que o conhecimento da lei por si só não resolve. Algumas dessas a gente vai conversar, inclusive hoje, aquela referente à ata e aditivo a gente vai falar também ao longo das nossas aulas aqui. Mas vocês precisam entender justamente que esse método vai evitar erros grosseiros e vai te posicionar no mercado, mudando a sua vida profissional, né? Eu queria começar conversando sobre as atas de registro de preço. Quando a gente trata de atas de registro de preço, pessoal, antes de mais nada, é importante lembrar que a administração pública pode licitar para contratar, mas que em algumas situações a administração licita não para contratar, mas para registrar os preços no órgão para uma eventual necessidade de contratação. Então, a lei prevê essa possibilidade de licitação para atas em situações em que você não sabe o quantitativo exato, muitas vezes você não tem o orçamento para contratar aquele quantitativo integralmente. Então existem situações em que é necessário se fazer uma licitação para lavrar uma ata de registro de preço. Nesse caso, a ata fica disponível no órgão e a administração vai contratar na medida em que for tendo necessidade. Na medida em que precisar, a administração pública vai, aos poucos, contratando com base nessa ata de registro de preço. Então, por exemplo, vamos lá. Imagina que eu vou fazer uma ata para compra de café. Eu estou dando esses exemplos, mas eu sei que quem atua no dia a dia da licitação já está bem acostumado, tá? Mas eu vou dar um exemplo federal e depois a gente joga isso, né, para os municípios, estados, enfim. Vou trazer a minha realidade aqui da União, porque não muda muita coisa em relação a esses aspectos iniciais. Antes eu queria lembrar vocês que as atas de registro de preço no âmbito federal são regulamentadas pelo decreto 11462, tá? Então esse decreto de 2023, ele regulamenta as atas de registro de preço e esse decreto vai ser usado por nós aqui como parâmetro nessa análise das atas de registro de preço, tá? Então, a princípio,
o decreto 11.462 vai ser o nosso parâmetro para a análise do registro de preço, que está na lei dos artigos 82 a 86, tá? Beleza. Então vamos para o meu exemplo. Imagina que vai precisar comprar café. A SRA, então, recebe as demandas de café. A Procuradoria da Fazenda Nacional, dei até esse exemplo na primeira aula, né? A PFN manda dizendo, ó, eu preciso de 10 mil quilos de café. 10 mil quilos não, 10 mil pacotes. Normalmente café é comprado naqueles pacotes de 500 gramas. Mas pode ser quilo também, não tem problema. O que importa é que o ETP, o TR faça o detalhamento cuidadoso do objeto, inclusive dizendo qual que vai ser a medida, se é pacote, se é quilo, o que não é. Daí, a Receita Federal diz, eu preciso de 20 mil pacotes de café. A Secretaria de Gestão diz, já eu estou precisando, vixe, saiu aqui falhando tudo o Segis. Botar mais para baixo, que às vezes é o papelzinho aqui. Então a Secretaria de Gestão diz, eu preciso de 20 quilos também. 20 mil quilos, né? 20 mil pacotes, a gente está com pacote. A CGU diz, eu preciso de 8 mil pacotes. A própria SRA precisa de 2 mil pacotes, enfim. Então 20, 40, 50, foi fazer uma pesquisa de preço para compra de 60 mil pacotes de café. Então depois que recebeu os ETPs, faz a pesquisa de preço para consolidar o orçamento máximo que a administração está disposta a pagar e a SRA monta então o termo de referência. Gente, eu usei SRA, eu falei disso na primeira aula, né? Por isso que eu estou usando só siglas aqui, porque a gente já conversou disso na aula 1 e você não perdeu a aula 1, porque se perdeu você voltou, foi o nosso combinado. No momento que o TR está montado, né, o termo de referência está pronto, aí a lei prevê, o artigo 86, que deverá ser feita a publicação da IRP, da Intenção de Registro de Preço. Só para deixar uma coisa clara, esses órgãos, porque isso é importante para a gente, esses órgãos que estão aqui, a partir de agora nós vamos chamar de órgãos participantes da ata. E a SRA, que está realizando o procedimento licitatório, nós vamos chamar de órgão gerenciador da ata, tá? Então, temos os órgãos participantes e temos o órgão gerenciador da ata. Não vamos misturar eles, não. Então, no momento que o gerenciador monta o termo de referência, aí isso é encaminhado para a publicação da intenção de registro de preço. Quando essa intenção do registro de preço é publicada, eu abro no PNCP a possibilidade de qualquer outro órgão pedir para participar. Você consegue entender a diferença entre pedir para participar e aderir à ata, né? É porque eu pedi para participar agora sem saber quem vai ganhar. Eu não sei quem vai ganhar a licitação, eu não sei nada, eu estou pedindo para participar. A adesão à ata, a gente vai ver daqui a pouquinho, é totalmente diferente. Você adere a uma ata depois que o procedimento licitatório já acabou e a ata de registro de preço já foi lavrada. Porque aí eu já sei quem é o fornecedor, já sei a marca do produto, já sei o preço, já sei tudo. Aqui eu não estou falando de adesão. Publica-se a intenção de registro de preço para que alguém, outro órgão, diga, eu quero participar. Então ele vai chegar, retardatário, né? Chegar um pouquinho atrasado, mas ele pede para participar. Ele não vai aderir à ata, ele vai pedir para participar. Beleza. Então, publicou-se a intenção de registro. Posso não publicar a intenção de registro? Essa é uma pergunta que de vez em quando chega. Pode. O artigo 86, parágrafo 1º da lei, ele diz que é possível não publicar a intenção de registro de preço justificadamente quando a licitação for feita para atender a demanda de um único órgão. Então eu estou fazendo uma licitação para uma ata de registro de preço
para atender só o gerenciador ou só um participante, tá? Então, a Secretaria de Saúde abre um procedimento licitatório para comprar dipirona só para ela. Não precisa publicar a intenção de registro de preço. Mas se eu tenho mais de um participante, eu tenho que publicar a intenção de registro de preço, tá? Beleza. Daí vamos dar um exemplo. Imagine que no meu caso, publicou a intenção de registro de preço, gente, eles abrem um prazo de 8 dias úteis, tá? Para quem quiser pedir para participar. Aí imagine que a SPU, Secretaria de Patrimônio da União, disse, ó, eu preciso de 10 mil pacotes de café. Tinha esquecido de dizer, eu quero. Ele pede para participar. Ele entra, então, como participante, tá? Ele não vai aderir, ele é um participante igual aos demais. Ele chegou depois, né, ali atendendo a intenção de registro de preço, mas ele entra como participante daquele procedimento licitatório, participante daquela ata. Então ele pede para participar e entra como participante igual aos outros. Aí o gerenciador vai montar o TR que a gente chama de TR consolidado, que já é o termo de referência, incluindo esse novo participante e incluindo as quantidades dele também. Elabora-se a minuta do edital e do contrato, encaminha para o parecer jurídico e a fase externa. Ao final, aqui a fase externa. Ao final, lavra-se uma ata de registro de preço, deixa eu mudar a cor dela. Essa ata terá validade de 1 ano, prorrogável por igual período. Beleza. Espera que eu já vou falar da prorrogação. Antes eu quero deixar claro que a nova lei estabelece, e o decreto mais claramente, que no momento que se lavra uma ata de registro de preço, é importante que esteja definido na ata o quantitativo total e o quantitativo de cada participante, tá? Para um não roubar do outro. O que não impede que depois haja remanejamento, se os participantes concordarem. Então, se um participante hiperdimensionou e sobrou quantidade, e o outro subdimensionou e precisa de uma quantidade a mais, eles podem combinar um termo de remanejamento. Mas, a princípio, cada participante tem o seu quantitativo lavrado. A ata vem com o quantitativo total e o quantitativo de cada participante. Outra coisa, a ata pode ser prorrogada desde que cumpridos alguns requisitos. Vamos lá. Que requisitos são esses para a prorrogação da ata? A prorrogação da ata depende, primeiro, da vigência. A ata tem que estar vigente. Você vai dizer, isso é óbvio, né? Mais ou menos. A gente sabe que o que se pede de prorrogação de contrato depois que ele venceu, parecer retroativo, né? Hipoteticamente falando. A ideia é que a ata tem que estar vigente. E aqui eu preciso que vocês tomem um cuidado. A AGU pacificou o entendimento de que a ata perde a vigência se acabar o prazo, mas também a ata perde a vigência se acabar o saldo. Então, ainda que haja prazo, se acabou o saldo, se não tem mais quantidade, essa ata não está mais vigente, não tem como ser prorrogada. Então, quando eu digo que para que haja prorrogação da ata, ela tem que estar vigente, leia-se, ela tem que ter prazo e saldo, tá? Não precisa ser muito, não, mas ela tem que ter algum saldo. Além de estar vigente, a prorrogação da ata, ela depende necessariamente da concordância da empresa. Exatamente. Isso aqui não é contrato. Não obriga a administração pública, mas obriga a empresa. Se a empresa, se essa ata for prorrogada, a empresa continuará por mais 1 ano obrigada a atender caso o poder público convoque ela. Então a ideia é de que ela tem que concordar em se manter obrigada por mais 1 ano. Dentro desse contexto, a ideia é de que essa estrutura ela se dê de forma a conseguir montar essa
esse aditivo de prorrogação, porque vai ser um aditivo de prorrogação da ata, mediante a concordância da empresa. Também vai ter que se demonstrar a vantajosidade da prorrogação. E normalmente se faz uma pesquisa de preço, mostrando que é mais vantajoso prorrogar do que começar tudo de novo, né? Então, aquela vantajosidade da prorrogação também tem que ser demonstrada. E para que a prorrogação seja possível, tem que haver previsão no edital. O edital tem que prever a possibilidade de prorrogação. Esses são os 4 requisitos básicos para a prorrogação da ata de registro de preço. E aí você pergunta, que a gente conhece a prática, a gente está preocupada com ela, você me diz assim, mas e quando eu prorrogar a ata, renova o saldo? Olha, depende. Infelizmente depende de onde você esteja. O que acontece? Só para vocês entenderem. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais entende que não. E esse posicionamento foi manifestado em uma consulta pública e eles não voltaram atrás ainda em relação a isso. É o único Tribunal de Contas que defende isso. Então, se você estiver em um município ou em um órgão estadual de Minas Gerais, você não deve considerar a possibilidade de renovação do saldo, tá? Então, prorroga a ata e não renova o saldo. Para todos os demais, hoje a AGU se posicionou dando uma segurança a todo mundo, né? Vocês podem tomar por base o entendimento da AGU, desde que o seu órgão de controle não diga o contrário. A AGU se posicionou dizendo, olha, sim, desde que o edital preveja a necessidade de renovação do saldo. O que eu estou lhe explicando? Nem toda ata, quando é prorrogada, precisa de renovação de saldo. É importante a gente entender isso. Nem sempre a prorrogação da ata precisará de renovação de saldo, porque nem toda demanda que está em ata, ela se renova a cada ano. Então, por exemplo, imagine que você tem uma frota de 10 veículos nas secretarias de saúde. Na Secretaria de Saúde, imagine um município maior, né? 10 veículos na Secretaria de Saúde. Vou renovar a frota de veículos, preciso de 10 veículos. Aí, fez uma ata de registro de preço. No primeiro ano, você conseguiu recurso, captou recurso, emenda parlamentar, enfim, conseguiu comprar 8 veículos. A ata está vencendo. Você prorroga, precisa de mais 10? Não, você só precisa de mais 2 para completar a sua demanda que era de 10. Então, é importante termos na cabeça que despesas de investimento, normalmente material permanente, não renova a cada ano a demanda. Agora, café, papel, né? Você vai renovar essa necessidade de pirona a cada ano, material de consumo, de expediente, medicamentos. Então, nesses casos, o que a AGU disse? Desde que haja previsão expressa no edital, é possível que na prorrogação da ata se dê a renovação do saldo. Então, é possível sim se prorrogar a ata, renovando o saldo, desde que o edital expressamente deixe isso claro. Quando for prorrogar a ata, será necessária a renovação do saldo, porque se trata de um item cuja demanda se renova a cada ano. Ok? Beleza. Com isso entendido, tem um outro problema para a gente pensar. Valores. Não adianta eu dizer que você pode prorrogar a ata mantendo os preços originais. A verdade é que a gente vive um momento da economia em que os preços têm uma variação. Sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, nós fazíamos ata de registro de preço e essa ata durava um ano e o preço não mexia, não mudava. Hoje não é mais assim. Então, a lei prevê, na verdade a lei autoriza, e o decreto prevê a possibilidade de reajuste e de reequilíbrio das atas de registro de preço. O que é isso? Qual é a diferença entre eles? Por partes. O reajuste nada mais é do que a aplicação do índice que vai ser feita respeitando o interregno no mínimo de 12 meses a contar do orçamento estimado pela administração. O reajuste não depende de aditivo, tá? Ele pode ser feito por apostilamento. A ideia aqui
é que, da data em que a administração pública fez a estimativa orçamentária, deve-se respeitar o interregno no mínimo de 12 meses para se pedir o reajuste da ata. Passados esses 12 meses, repito, a contar do orçamento estimado da administração, é possível o reajuste, que é a aplicação do índice que está definido no edital. O problema não é esse. O problema, pessoal, é que muitas vezes o índice não consegue resolver a efetiva mudança de preço do item. Então, por exemplo, de 2024 para 2025, todo mundo se lembra que o café triplicou de preço. Então, o quilo do café custava R$15, passou a custar R$70, R$60 em menos de um ano. E o IPCA desse período de 12 meses foi assim, 5%, 6%. Não adianta eu aplicar 6% em R$15, porque o café saiu de 15 para 60. Então, nesse caso, o que a gente passa a ter é uma necessidade de reequilíbrio da ata de registro de preço, o que é permitido. O reequilíbrio não pode ser feito por apostilamento, tá? Vai ter que ser feito um aditivo da ata. E nesse aditivo da ata, eu vou precisar analisar com calma a demonstração da empresa de 2 requisitos básicos. O primeiro requisito é de que houve um fato superveniente à lavratura da ata e que esse fato superveniente gerou uma onerosidade excessiva para ele. Então, para começar, ele não tem como pedir reequilíbrio por fatos anteriores, né? O que eu estou dizendo é que é comum uma empresa, infelizmente, é comum uma empresa mergulhar no preço abaixo do custo que ela pode e depois, quando lavra a ata, ela pede um reequilíbrio. Isso é má fé. Ela mergulhou no preço para ganhar a licitação e agora ela quer um reequilíbrio para chegar no preço que é razoável. Não pode. A ideia aqui é, ela vai demonstrar para você que quando ela apresentou a proposta de preço, aquele preço era razoável para ela. Mas que depois veio uma situação posterior à lavratura da ata que desequilibrou aquela relação contratual. Então, nesse caso, o desequilíbrio decorreu de um fato superveniente à celebração, à lavratura da ata de registro de preço, tá? Então, normalmente se pede notas fiscais de entrada da data da lavratura da ata de hoje, para mostrar que essa variação de preço aconteceu pós-lavratura da ata de registro de preço. Então, dentro desse contexto, é possível sim que você demonstre que essa situação gerou um desequilíbrio e por isso a empresa precisa reequilibrar a ata. Ela vai comprovar isso, montar planilha, e aí você pode conceder, por meio de um aditivo, o reequilíbrio da ata de registro de preço, tá? Tem que ter cuidado, tem que analisar a planilha com cuidado. Normalmente, quando eu faço uma aula sobre isso, eu abro exemplos de planilha. É aquilo que eu falei, a questão prática. Eu trago exemplos, eu mostro na planilha como eles costumam fazer um equívoco de cálculo jogando para cima. Então tem que se ter bastante cuidado, porque o reequilíbrio tem que ser devidamente comprovado. É dinheiro público, a gente tem que tomar muito cuidado com isso sempre, tá? Mas vamos lá. Daí, entendido um pouquinho acerca da ata, eu queria falar sobre a adesão. Então você já entendeu aqui sobre a gestão da ata, só que aí eu tenho uma ata da SRA, que é uma ata federal, beleza. Essa ata é para comprar, sei lá, 50 mil pacotes de café, um exemplo hipotético, e ganhou a empresa X num valor Y. Beleza. Aí, alguns órgãos que não participaram querem comprar com o vencedor daquela ata. É a licitação carona, né? A adesão à ata de registro de preço. Ela é permitida? É. Só que a lei deixa claro o seguinte: a União, ela só pode aderir a atas da União. Os estados só podem aderir a atas estaduais e federais. Já os municípios podem aderir a atas estaduais, federais e municipais. Então,
Não é possível o Estado aderir a uma ata de um município, ou a União a uma ata de um Estado ou da própria União. Só é possível Estado aderir a ata estadual e federal, e município pode aderir a ata de todo mundo, e União só pode aderir a ata da União, tá? Regra básica. Imagina, por exemplo, no meu caso, essa é uma ata federal, todo mundo pode aderir. Então era SRA aqui na Bahia. Aí você imagina que a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, eu também preciso comprar 25 mil 25 mil pacotes de café. Pensei que era resma de papel. Enfim, tanto faz. No meu caso é café. Aí veio a Câmara Municipal de Salvador e disse eu preciso de 25 mil pacotes de café também. Veio o INSS aqui da região e disse eu preciso de 24 mil pacotes de café. Veio, sei lá, a autarquia municipal, a IG, Instituto Geral de Previdência do município, e disse eu preciso de 25 mil pacotes de café. Tudo exemplo, tá? Hipotético. Pode. Deixa eu explicar. A lei traz um limite de quantidade. Ela diz que esses órgãos, que a gente agora vai chamar de órgãos não participantes, né? Esses são órgãos não participantes. Eles estão pedindo a adesão à ata de registro de preço, porque aqui nós temos os órgãos, só relembrando, participantes e o gerenciador. Esses são órgãos não participantes, eles não participaram do procedimento licitatório, nem chegaram depois, nada, eles simplesmente já estão chegando agora que a ata já foi lavrada, já sabe quem é o vencedor, já sabe tudo. O limite deles é o seguinte, cada órgão desse não participante, ele pode pedir adesão em até 50% do quantitativo registrado da ata. Não é do saldo remanescente. Porque o quantitativo que o não participante compra, não atinge os quantitativos dos participantes, tá? Então, esse órgão não participante, ele pode pedir a adesão em até 50% do quantitativo registrado na ata. Não importa o saldo, claro, tem que ter saldo, né? Não pode ter zerado, porque aí a ata não estaria mais vigente. Mas, havendo saldo, ele pode pedir até 50% do quantitativo registrado. Então, 25 mil, tudo bem. Só que somou aqui, deu mais quase 100 mil. Tá tudo bem também. A soma das adesões não pode ultrapassar o dobro do quantitativo registrado na ata. Então, nesse caso, por exemplo, a empresa X, a ata foi lavrada em 50 mil, ela pode vender 50 mil pacotes aos participantes e mais 100 mil aos não participantes, somando aqui todos eles, desde que cada um não peça mais do que 25, tá? Então preste atenção que dá para triplicar a quantidade. Você tem que mostrar isso para empresas que não estão atuando com licitação, né? Se você quer faturar com a empresa, você vai mostrar isso para ela. Como você consegue agregar valor ao faturamento dela, que é o que a gente tem conversado. Se você está no órgão público, você tem que ter o cuidado de ver como fazer para participar de adesões ou participar de licitações ou até permitir adesões em sua ata. Tudo com o cuidado necessário. Como é que vai funcionar a adesão à ata? Gente, a gente sabe que às vezes a adesão à ata acontece totalmente torta, né? Na prática, é muito comum. Você combinou com a empresa, às vezes a empresa vende a ata. A empresa sai vendendo ata. Só, você quer a cadeira? Olha que cadeira beleza que eu tenho, maravilhosa. Você diz, bonita mesmo. Mas vai licitar? Não, já tem uma ata pronta. Tá, não sei onde. E aí a empresa lhe dá tudo pronto. Traz a estrutura da cadeira, o detalhamento para você fazer o ETP, traz outras 2 atas mais caras para você justificar o preço, né? E aí você começa a montar o processo de trás para frente. Hipoteticamente falando. Na verdade, como é que a adesão precisa funcionar? E como é que isso tem que estar no seu processo? Porque é isso que eu estou falando. Para evitar responsabilização, seu processo tem que estar formalmente do jeito que eu vou lhe explicar. Primeiro vai ser feito o ETP,
E aí eu tinha apresentado uma pergunta. Tem que ter ETP para adesão à ata? É que, na verdade, sim, tá? Tem que ter sim. Porque, na verdade, o ETP não é para adesão à ata. O estudo técnico preliminar, ele vai apresentar a necessidade do item, serviço, produto. Então, o estudo técnico preliminar vai detalhar a necessidade que o órgão tem daquele item. Nem sabe se vai aderir à ata ainda, na teoria, né? Pode ser que eu vá licitar. O que eu me preocupo em fazer no estudo técnico preliminar é detalhar a solução para atender a minha demanda. É detalhamento técnico, não tem nada a ver com a forma de contratação juridicamente falando. Depois que o estudo técnico preliminar é montado, também tem que ser feita a pesquisa de preço, para que a administração chegue no orçamento estimado acerca daquele item. Dentro desse contexto, a ideia aqui é que, dentro dessa estrutura, a gente possa pensar em quanto que custa aquele item. Vai ter que fazer TR, aqui a gente tem que ter cuidado. A IN 81 de 2022, que trata das adesões em âmbito federal, diz que não precisa. Tá? Essa IN 81 diz que não precisa de termo de referência no processo de adesão à ata. Artigo 9º da IN, parágrafo único, se eu não me engano. Mas, no caso de estados e municípios, existe uma recomendação do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, dizendo que o ideal é que se faça, sim, termo de referência. Tá? Então, embora seja um TR meio que copiando e colando as regras do procedimento licitatório originário, até porque você vai ter que juntar a cópia desses processos originários, o ideal é que seja feito o termo de referência. E aqui nesse TR, inclusive, vai ter que ser posta a declaração orçamentária, né? Aquela declaração de adequação orçamentária. Porque você não pode aderir à ata para ficar com a ata. Quando você adere à ata, você já contrata 100% do saldo que você aderiu. Então você tem que fazer a declaração orçamentária porque você tem que ter orçamento para contratar aquilo que você está aderindo. A ideia é, esse termo de referência, então, vai ser juntado com a cópia dos principais documentos do procedimento originário e aí vai ser montado um termo de adesão que vai ser encaminhado para o parecer jurídico. Depois disso, passa-se diretamente à contratação. Vale a pena lembrar que nesse termo de adesão eu preciso ter um ofício, 2 ofícios encaminhados com resposta positiva. Tem que haver a concordância da empresa e a concordância do órgão gerenciador. Isso porque a empresa não é obrigada a fornecer a órgãos não participantes, tá? Ela é obrigada a fornecer para os órgãos participantes da ata. Os não participantes ela não é obrigada a fornecer. Então, preste atenção que existe um procedimento cuidadoso a ser seguido aqui. Se você atua numa adesão à ata com erros, você vai ser responsabilizado. Inclusive, nesse caso de adesão à ata, as responsabilidades são cada vez mais intensas. Vocês devem ter visto ali aquelas reportagens do Fantástico do ano passado, mostrando várias fraudes de adesão à ata. Órgãos de controle estão todos atentos a esses procedimentos, tá? E aí eu posso... Se você agrega valor ao órgão público ou à empresa, você consegue mostrar a sua importância, o seu valor. E é isso que te torna referência. Gente, a gente fez um estudo de casos na primeira aula, na segunda eu posso lhe falar da Ana Paula, que é servidora municipal, e que mesmo com os desafios da maternidade e tudo mais, ela conseguiu romper uma barreira e hoje é referência nas licitações, tá? Hoje ela está sendo disputada pelas secretarias. A Laís, que eu falei para vocês, procuradora de município e que hoje atua comigo dando aula, é uma professora reconhecida na região, consultora jurídica requisitada, né? Então, eu disse a vocês, o que eles têm em comum, essas pessoas têm em comum, é se movimentaram, né? Saíram do lugar. E aí eu quero conversar com vocês sobre os nossos pilares que a gente tinha conversado. Eu disse que o primeiro pilar, que era entender os detalhes práticos da aplicação,
tinha como primeiro passo participar de debates periódicos para interpretação da lei. De preferência com grupos de especialistas, pessoas que entendam disso aí. Só para você ter um exemplo, no início de 2021, eu decidi criar o Especialista Referência. E a gente criou uma comunidade. Uma comunidade dentro da turma do especialista, como tem a comunidade aqui desse curso, em que a gente debate os problemas de cada um todos os dias. Então, cada um traz o seu problema e aquele problema que nem era meu, eu já sei a resposta quando ele aparecer para mim. Então, essa comunidade já passaram por ela mais de 4.000 profissionais, tá? Pessoas do Brasil inteiro. Profissionais de empresas, órgãos públicos, órgãos de controle. O fato, pessoal, é que a gente troca experiência todo dia. A gente está formando uma geração de contratações seguras. Você também precisa criar o seu grupo ou participar de algum grupo que já exista. A gente fez isso, você pode também, tá? É importante ter um grupo em que você possa debater cada um dos temas. O passo 2 é aplicar técnica de solução de problemas práticos. Eu coloquei o Hot Seat aqui como exemplo, mas a ideia é que você possa trazer um problema prático e detalhar ele até o final. Então, ao longo desses anos, a gente tem feito Hot Seats porque a gente recebe o problema do aluno e a gente senta numa mesa para debate com um especialista para minudenciar todos os detalhes daquele problema e conseguir pensar as soluções, tá? Fizemos para serviço continuado com dedicação de mão de obra, impugnação de edital, reequilíbrio de contrato, tudo isso. 2026 a gente já tem uma demanda de Hot Seat que a gente vai conversar, que é aditivos contratuais. Então, isso dá muita segurança para os nossos alunos e isso vai dar muita segurança para você também, porque é o debate aprofundado acerca de um tema específico. Precisa debater temas e problemas específicos. O passo 3, pessoal, é implementar oficinas para elaboração dos seus artefatos, para que simplifiquem, padronizem e deem segurança no dia a dia. Preste atenção que não dá para pegar modelo pronto na internet, Ctrl+C, Ctrl+V. A realidade muda. Você precisa de documentos validados, tá? Eu tenho validado isso junto com grandes especialistas e com meus alunos. A gente monta os modelos que correspondem à realidade de cada um. Vocês precisam fazer isso também. Isso vai compor o seu portfólio, tá? Quando você for para um órgão público fornecer seu serviço, você vai levar um portfólio com modelos validados, montados. Tudo isso é fundamental para que você se apresente como referência. E aí, pessoal, por isso que eu disse a vocês que não importa o tempo de experiência que você tenha, porque você vai aproveitando a experiência desse grupo que você formou, tá? Só que não basta isso. Depois disso tudo, a gente vai para o segundo pilar. Você vai precisar se posicionar como especialista. Você não quer ser só especialista, você quer ser referência, você quer ser reconhecido. Então você precisa se posicionar como tal. E aí você vai dizer assim, mas como é que eu vou me posicionar? A lei é novíssima. Por mais que você esteja dizendo que não, para ter conhecimento prático, ela ainda é muito nova. Vou parecer arrogante se eu me apresentar como especialista. Essa é a chave para você se posicionar. Primeiro, a gente acha que para se posicionar você tem que dominar todos os artigos, incisos e detalhes da lei. Não é isso. E você também não vai se dizer especialista. Ó, eu tenho um exemplo, o Patrick trouxe pra gente uma conversa. Numa conversa ele falou, um aluno do especialista, que eu queria mostrar para vocês. Quando eu entrei na área para dar essa consultoria, né, essa assessoria jurídica, eu não sabia nada. Faz 2 meses, tem 1 mês e pouco. E aí eu fechei o meu primeiro contrato, um contrato recorrente. Após esse contrato, eu consegui fechar outro contrato com uma outra empresa de obras e serviços. E depois de mais alguns dias, um senhor entrou em contato comigo que ele presta serviço de consultoria de licitação para empresas. Ele tem 6 clientes, só que ele não tem um departamento jurídico. E aí a gente fechou também uma parceria, e é assim, um embasamento que te dá a segurança, essa autoridade que ela te transmite para depois você, talvez você descobriu isso 10 minutos antes, mas aí você passa com uma autoridade que a pessoa olha e fala assim, rapaz, esse homem tem 10 anos
que sabe disso. E você descobriu 10 minutos atrás. Falo com a minha esposa. 1 mês e pouco. O que tem acontecido, né? Imagina daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, daqui 10 anos. Passando aqui só para dar um recadinho. Antes de mais nada, agradecer a Deus, porque Deus é maravilhoso. Segundamente, agradecer ao professor Matheus Carvalho, toda a equipe aí do especialista, porque, assim, transformou a minha vida profissional e financeira. No dia de ontem, fechei um outro contrato com uma empresa, um contrato de prestação de serviço por 12 meses, contrato recorrente, muito bom, o valor dos honorários muito bom mesmo. Então, assim, hoje eu abdiquei de todas as áreas para atuar exclusivamente com licitações e contratos. Assim, é extraordinário, muito feliz. Aí ontem eu tive a reunião lá com a empresa e depois a gente conseguiu fechar o contrato. Então, assim, graças a Deus. Obrigado de coração. Presta atenção, nesse vídeo do Patrick, você viu, ele era um advogado generalista. E aí ele começou a participar do especialista, os debates na comunidade. E aí ele disse que todas as vezes que chegava um problema, esse problema ele já tinha visto na comunidade. Aí ele sabia responder. E aí ele dizia isso, dizia aquilo. E aí o pessoal começou a dizer, ó, quem sabe é esse rapaz. Então ele começou a ser reconhecido ali dentro. E aí não é você que vai se chamar de especialista. São as pessoas que vão te enxergar como especialista. Porque você conhece a prática. Às vezes você nem tem aquela teoria toda, mas você conhece a prática. E as pessoas vão começar a perceber que você é uma referência. Porque você entende o problema dela e você sabe a solução. Você anteviu o problema dela. Você consegue dizer a solução para ela de um problema que ela nem teve ainda, que ela começou a vivenciar agora. Pessoal, não sei se vocês entendem o tamanho dessa oportunidade, mas o maior comprador do Brasil é o poder público. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos milhões de empresas contratando com o poder público e não contratando o que poderiam contratar. E milhares de órgãos públicos. Deixa eu te dar um dado real. Em 2024, 52 bilhões de reais foram gastos com licitações, contratações públicas, tá? Então, basicamente, eu estou falando de contratações de todo tipo. Se você entrar um pouco aqui nos planos de contratação, eu te mostrei como é que abre os planos de contratação anual, né? Se eu abrir aqui o município de Junqueirópolis, hipoteticamente, você vai ver que ele compra material de escritório, banner, panfleto, aí vem carne, chocotone, aí eletrodoméstico, móvel. Preste atenção como são coisas absolutamente diversas entre si. O poder público compra de tudo. Você consegue, aí vem para produto automotivo, ó, tô pegando tudo genérico, emulsão asfáltica. Então, se você parar para olhar, ó, capacitações, né? Você começa a ver que ele compra tudo. Eu estava conversando com uma aluna recentemente, a gente fez uma entrevista e ela disse, professor, depois de sua orientação eu comecei a procurar as microempresas, empresas pequenas aqui da região e disse, ó, posso te jogar para contratar com o poder público. Vamos fazer tal forma, você me paga tanto se você ganhar. E ela foi começando a fazer o mercado dela assim. Ela começou a se tornar tão conhecida que ela disse que um vizinho da empresa bateu na porta e disse, eu também quero vender para o poder público, soube que a senhora resolve para todo mundo. E ela disse, você vende o quê? Ele disse, eu vendo pinto. Ela disse, nossa, eu acho que é mais difícil, professor, não sei se tem esse tipo. Aí ela foi olhar, escola agrotécnica, ela viu que uma quantidade imensa de órgão público comprando pinto. Então, assim, na verdade, a oportunidade é infinita. Todas as empresas, inclusive as que não atuam com licitação, podem atuar e podem ganhar dinheiro. Ou seja, se elas ganham dinheiro, você ganha dinheiro. Então, basicamente, o que eu estou mostrando para vocês é que além das oportunidades perante os órgãos públicos, a oportunidade perante empresas é exponencial. É muita necessidade de pessoas que tenham essa qualificação e poucas pessoas que têm essa qualificação. Pessoal, só para você entender que isso pode mudar a sua vida profissional, eu quero que você consiga enxergar essa perspectiva. Eu tenho o exemplo da Marilã, que é servidora pública. Porque muitos de vocês aqui são servidores públicos, eu também sou, tá? E então
estão querendo aprender a nova lei para evitar responsabilização e para ter segurança. E isso é legítimo, até demais. Só que a Marilyn, que entrou nesse esquema buscando isso, ela disse, olha, eu nunca tinha imaginado que eu podia ir muito além. Hoje, eu me sinto muito mais valorizada porque eu comecei a prestar consultoria para a empresa. E eu não saí do cargo público, mas comecei a ganhar prestando esse tipo de consultoria e comecei a ganhar muito mais dinheiro. E ser muito mais reconhecida. A referência, pessoal, é mais do que tapinha nas costas, né? É dinheiro no bolso. E isso é muito bom, porque é a nossa valorização profissional. Minha filha reclamava muito que eu não tinha tempo, sabe? Eu era muito ausente. Aí, um determinado tempo, eu vi um vídeo do professor Matheus. Ele falou com tanta motivação, tanta empolgação sobre a nova lei, que aquilo ali me prendeu. E eu falei, gente, não é que tem oportunidade? De repente eu posso mudar, em vez de ser servidora, eu posso ser, de fato, uma assessora jurídica, né? Eu posso dar uma consultoria de licitação. E eu comecei a enxergar um viés que eu não tinha enxergado até então. Porque na minha mente eu só deveria ser servidora pública municipal, ter aquele salário fixo, toda aquela responsabilidade, aquela carga que a gente tem, essa sensação, né? A remuneração, ela não condizia com a responsabilidade que é assumida. E o professor Matheus conseguiu me mostrar um outro lado. Um lado positivo, um lado de retorno financeiro também, que é algo que a gente sempre busca, o reconhecimento, né? Eu vou falar de valores que eu acho importante as pessoas terem noção do que de fato representa para a gente financeiramente, sabe? Eu recebi 3 mil por cada representação que eu fiz. Então, em uma semana, eu recebi 9 mil reais da mesma empresa. E aí eu falei, meu Deus, eu passei 3 dias viajando, conheci lugares novos, pessoas novas, ainda ganhei dinheiro. Foi algo assim fantástico para mim, muito bom. Aí, no consórcio, eu optei por cobrar 6 mil. Já a prefeitura vai ter uma demanda maior, eu cobrei 9 mil. Hoje minha renda já chegou a 20 mil, né? Então, já tenho 20 mil mensal. Eu consegui agora conciliar mais meu trabalho com a família. E aí, isso fez toda a diferença, porque eu vejo que dá para conciliar. Então, para mim, isso já está sendo, assim, muito gratificante. Já é um retorno, assim, independente dos valores que venham. Agora, financeiros, esse daí eu já alcancei. Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente fala de empresas, só para você entender, o número de empresas tem crescido todo o tempo. Eu tenho um dado aqui de 2022 dizendo que de 2018 a 2020 a gente saiu de 23 para 32 para 41 mil empresas. Em 2023, 21, sei lá, já eram 51 mil. São muitas empresas. Dado real agora, atualíssimo do Portal da Transparência, é de que o poder público conta hoje com mais de 700 mil fornecedores. Se a gente for para o compras.gov, 452 mil fornecedores no Compras.gov. 67% disso é micro e pequena empresa, que não tem equipe para fazer acontecer nas contratações e nos procedimentos licitatórios. E a nova lei ainda amplia muito isso, porque a nova lei amplia a participação. Ela exige, por exemplo, que haja publicação no PNCP, nas dispensas, ampliando a competição até para as dispensas de licitação, né? Isso é a sua oportunidade. É isso que a gente está conversando aqui todo o tempo. E a hora é agora, pessoal. Todas essas empresas que a gente está falando, todos esses órgãos públicos que a gente está falando, precisam de você, de alguém 100% qualificado. Pessoal, só um detalhe, para e me ouve. Não deixe a oportunidade passar na sua vida. Ó, na aula 1 eu mostrei para vocês as oportunidades. Eu mostrei para vocês todas as regrinhas de planejamento que mudam a vida das empresas e dos órgãos públicos e como você pode aproveitar isso. Hoje eu falei das atas e mostrei a vocês o meio para que você consiga se tornar referência e aproveitar essa oportunidade, né? Porque eu estava falando da oportunidade, mas como é que eu vou fazer isso? E era exatamente o que eu estava mostrando para você. Na aula 3 eu vou te trazer o mapa. Vou dizer como fazer. E aí
a gente vai também falar sobre aditivos contratuais, vou trazer os problemas práticos que a gente tem tido nos aditivos. Olha, coragem não é falta de medo. Coragem é enfrentar o medo. Eu sei porque todos nós, quando estamos em situações de aperto, a gente sente muito medo, né? Muita preocupação. E a coragem não é não ter medo, não. A coragem é ir adiante, é enfrentar, é aproveitar a oportunidade. Em 2026, não dá para atuar com licitação sendo amador. Em 2026, a gente vai separar o joio do trigo, né? A gente vai conseguir separar quem é aquele sujeito que realmente consegue atuar com licitação. E a gente vai separar aqueles que estão assumindo riscos desnecessários. Deixa eu te falar, eu recebi algumas mensagens de aluno perguntando sobre a existência de um curso mais completo. Nós temos o especialista referência, vocês já devem ter ouvido falar. Na segunda-feira, pessoal, nós vamos abrir as inscrições para a turma 2026 do especialista referência. Então, sem dúvida nenhuma, o curso mais completo do Brasil. A gente fica 12 meses com você vem participar da minha equipe, tem acesso à comunidade, tem plantão de dúvidas, enfim, eu pego na sua mão e fico com você. Mas eu não quero me preocupar com isso agora. Como eu disse, segunda-feira, no domingo, depois da aula ao vivo, eu vou explicar para vocês. Na segunda-feira a gente vai abrir, sim, e vocês vão ser os primeiros a saber, a turma 2026 do especialista referência, e você vai ter a oportunidade de entrar nesse projeto, que é um projeto que tem gerado muito, muito valor e agregado muito valor aos alunos, sem dúvida nenhuma, e a mim também, tá? Mas o fato agora eu quero que você aproveite as aulas. Na aula 3 a gente vai tratar desses aditivos contratuais, eu vou te trazer o mapa. Volta para a comunidade também, pessoal, faz o exercício que a gente te passou, tudo certinho, que na aula 3 eu vou te trazer esse passo a passo, tudo mastigado. Lembrando que domingo a gente ainda tem aula ao vivo, às 20 horas, para trabalhar todos os pontos cegos da licitação. Gente, aproveitem ao máximo a nossa comunidade que vai estar aberta aí durante toda a semana. Venha tirar suas dúvidas, aproveite todo o tempo que a gente está junto, porque essa semana é para você e eu estou à disposição, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima. As licitações bancaram as minhas férias de final do ano. Foi muito próximo, foi excelente. E de lá para cá, não faltou dinheiro. Pouco ou muito, todo dia a gente ganha. A área que não tem muitos profissionais, então eu vi uma oportunidade de trabalho. E hoje eu tenho um escritório e dou consultoria e assessoria jurídica. Trabalho hoje com 3 municípios e uma autarquia. Antes era a Jumarise falando, era uma pessoa normal falando, até o Joãozinho da esquina talvez tinha mais valor falando, e aí a gente começa a dizer, não, tá, mas no curso do Matheus Carvalho eu aprendi isso. As pessoas, então não é só a Jumarise que tá falando, então tem um embasamento. A gente conseguiu dar uma segurança maior para o setor de licitação e para o prefeito e para o secretário. Posicionamento. Hoje eu tenho certeza naquilo que eu estou opinando no setor de licitação. Hoje eu me sinto mais segura, bem mais segura. Hoje eu tenho mais segurança. Você sente seguro em dar resposta ali. E dá essa segurança. Muito segura. Eu estou sentindo segurança. Está crescendo cada vez mais essa segurança. Hoje eu me sinto muito mais seguro. Então, me deu segurança total, se tornando ali referência para aquelas pessoas. Então, você acaba recebendo mais indicações, você acaba sendo mais procurada. Profissionalmente, é um horizonte que se abre muito grande. E hoje eu posso dizer, hoje tem segurança do que está fazendo, o que está falando, como fala, toda essa dinâmica. Da insegurança virou segurança, né? Eu só tive segurança de começar a ofertar e efetivamente fechar esse tipo de contrato a partir do momento que eu estava no especialista, que eu tinha certeza que o que não existisse de modelagem eu conseguiria ali dentro do projeto. E o meu primeiro contrato foi um contrato de R$40 mil. Nada melhor do que ser objetivo a esse ponto para poder dizer isso. Então assim, Paulo, se você não tivesse no especialista, você poderia ter pegado esse contrato? Muito possivelmente eu não teria aceitado, pela insegurança do trabalho prático. A segurança foi com isso. Então, a segurança do projeto, ela é representada para mim nesse primeiro contrato.